Olá, caros alunos e alunas. E aí, tudo bem? Olha só, nossa aulinha aqui, tá certo? Aqui deu errado, agora eu corrigi tudo. Era um problema sério lá com a internet, tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui a vocês umas coisinhas que nós preparamos, tá bom? Aqui, ó. Tá aí nossa aulinha, beleza? Que seria a aula de ontem. Sexta-feira nós teremos aula, tá tudo corrigido, tá tudo preparado. Chegou o meu quadro, então a gente vai ter aula no quadro também, tá bom? E nessa aula eu discuto com vocês o tema de redação. Olha só, né? Explorando o tema. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A violência no trânsito como problema de saúde pública, apresentando proposta de intervenção respeito aos direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Veja bem, para começar, vocês já conhecem todo esse cabeçalho. Então a gente sabe que vai ter que escrever um texto dissertativo argumentativo e não um texto expositivo. Mas, Flávio, quando é que isso acontece? Bem, acontece de você escrever um texto expositivo quando você mostra o problema que está apresentado na redação, você apresenta os argumentos mostrando por que esses problemas acontecem, mas né, você não é, se posiciona. Como assim se posicionar? Não é só mostrar o problema de um posicionamento? Não. Posicionar-se é você dizer que o problema é grave, que ele deve ser resolvido, que ele é um problema sério. Então, quando você não faz isso, então você não está se posicionando. Então, é um texto só expositivo e não argumentativo. Não basta ter argumentos para ele ser argumentativo. Em verdade, é um texto que você mostra que você está trabalhando um problema que afeta a sociedade, que afeta o corpo social, como bem diz Durkheim, por exemplo, a anomia. E qual a anomia que nós temos aqui? A violência no trânsito. Violência no trânsito é o quê? Violência no trânsito é quando nós temos acidentes de trânsito. Né? Não é violência de um descer do carro e bater no outro. A violência no trânsito são acidentes de motocicletas, automóveis, atropelamentos, e a gente vê muito bem isso quando vai trabalhar os textos de apoio. E hoje é muito importante vocês ficarem atentos para isso, tá bom? Então a gente tem um problema, que é uma anomia, segundo Durkheim. A gente tem a violência no trânsito. A violência no trânsito é o tema geral aqui. É o tema geral. Cuidado, existe o tema geral e o tema específico. E nesse tema geral, né, a gente já vai pensar aí alguma. A gente já vai pensar alguma contextualização que caiba bem para esse tema. Como assim? A contextualização deve estar bem ligada ao texto. Pode ser um filme, uma obra de arte, um poema, um fato histórico, pode ser uma definição, pode ser leis, constituição, enfim. Eu, nesse tema, naturalmente, muita gente lembra de imediato de quando a indústria automobilística chega ao Brasil, que é nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. Você poderia explorar isso aí, né? Que com a chegada da indústria automobilística, a quantidade de automóveis no Brasil proliferou, né? E nas 3 últimas décadas cresceu muito o número de veículos automotores nas ruas brasileiras, né? E aí você vai trazer agora para o tema específico. Qual o tema específico? É que a violência no trânsito é um problema de saúde pública. Eu escrevi esse texto também para mostrar para vocês, para enviar para vocês essa semana. E na minha versão, o que foi que eu coloquei? Na minha versão, eu coloquei o seguinte, né? Eu coloquei uma enumeração. Violência no trânsito, atropelamentos, colisões, leitos lotados, mortes, invalidez, né? Eu usei a numeração, que é a técnica que a gente vai trabalhar depois, que vocês também podem usar, não só no início do texto, como ao longo do texto. Por quê? Porque a contextualização não é só do tema, a contextualização também deve estar presente na argumentação, tá bom? Então, olha só esse elemento aqui, ó, como problema de saúde pública.
Todo brasileiro tem direito à saúde pública, né? A saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Então, por que a violência no trânsito é um problema de saúde pública? Porque lota leitos, porque ceifa vidas, porque prejudica os recursos, o erário do país, tá bom? Então, as palavras centrais do tema são fundamentais para que o corretor perceba que você compreendeu a delimitação do tema. Assim, produza uma frase que caracterize o tema específico, use expressões que definam o seu posicionamento frente ao problema, né? Então, produzir uma frase que caracterize o tema específico. Como assim? Eu não entendi, Flávio. Olha só, a gente cria uma frase que mostre que a gente entendeu que o problema é que a violência no trânsito virou um problema de saúde pública, né? Então, e já use expressões que definam o seu posicionamento. Vamos ver um exemplo, né? Os muitos e notórios acidentes de trânsito nas vias brasileiras constituem grave problema para a saúde pública e, por conseguinte, para o bem-estar do cidadão. Ó, essa frase você pode fazê-la de vários modos diferentes, mas sintetiza bem aquilo que a gente tem que apresentar, né? O texto todo eu vou falar sobre isso e vou criar uma tese. Aqui a gente já tem uma tese, né? A gente vai desenvolver essa tese. Por quê? Porque eu aconselho vocês a trabalhar o quê? Primeiro a contextualização, depois apresento uma frase dessa que caracterize bem o tema e logo em seguida, aí sim, você vai para a sua tese mais clara, né? Então, essa frase seria a frase 2. Lembra daquela história de 1, 2, 3? Contextualização, apresentação do problema e tese. Né? Eu gosto muito e sugiro muito aos alunos usar a tese com causa, né? Porque logo aqui depois, ó, botar de um pontinho e diria, né? Isso posto é fundamental combater. Combater o quê? É fundamental voltar as atenções para o quê? Tá bom? Então tá aí, gente. Olha só, cria uma frase que defina, que delimite e já apresenta teu posicionamento, que aí você não vai se dar mal. Observem como eu não repeti exatamente as palavras do tema, mas eu coloquei a mesma ideia, né? Os muitos e notórios acidentes de trânsito, que é a violência no trânsito, nas vias brasileiras constituem grave problema para a saúde pública. Então, eu já não fui, já estou mostrando que eu vou falar sobre isso, tá bom? E aí os textos de apoio, né? Gente, cada texto de apoio, eu vou mostrar a vocês aqui mais na frente. Ó. A partir da leitura dos textos de apoio, é possível criar eita, faltou aqui, raciocínio, que se coadune com o que é esperado pela banca de correção. Portanto, faça anotações sobre os textos apresentados a fim de responder a seguinte questão: o que esse texto me diz? Vamos aqui? Deixa eu dar só logo essa corrigidazinha aqui, né? Linha D, raciocínio, tá bom? Tá aqui, linha de raciocínio. Então, vamos voltar aqui, né? Beleza. Vamos lá. O que é que o primeiro texto diz a você? Se você fizer essa pergunta aos textos, com certeza você não só não vai fugir do que foi pedido pela banca, você não vai seguir um caminho que não seja da delimitação. Olha, o primeiro texto de apoio me diz, Flávio, eu posso copiar parte do texto de apoio? Nunca, jamais, mas você pode pegar as ideias que estão nele e criar sua linha de raciocínio. Tá aqui, ó, acidente grave de trânsito é questão de saúde pública. Então, já deixava claro que essa é a linha que você tem que seguir. Né? Lembre-se que você tem que dizer que acidente de trânsito, violência de trânsito é um problema de saúde pública. E dizer por que é um problema, só um minutinho aqui, e por que é um problema de saúde pública. Né? Aqui, ó, os acidentes de trânsito configuram como um grave problema de saúde pública do país. Essas emergências têm porém, um aspecto particular, a maioria delas é evitável. Então, gente, eu já tenho uma ideia bacana para mostrar aqui minha argumentação. Já vou mostrar a meu leitor, a meu corretor o quê? Né? Que os acidentes de trânsito são problemas de saúde pública, mas poderiam ser evitados. Então, uma das causas de acidentes de trânsito se tornar um problema de saúde pública e grave, lotam leitos, é que eles poderiam ser
evitados a partir da formação dos condutores, do respeito às leis de trânsito, do combate à cultura da impunidade frente a acidentes de trânsito, da maior prudência às pessoas. Nesse momento, eu lembro a vocês o Jürgen Habermas, bota Habermas nesse texto, né? Afinal de contas, Habermas diz que todos os desafios da sociedade contemporânea, no mundo todo, são frutos da irracionalidade, né? Então, a irracionalidade do condutor que dirige em alta velocidade nas vias, que não respeita leis de trânsito, que isso leva a atropelamentos, colisões, que consome álcool e vai dirigir, que mexe no celular durante a condução de veículos. Agora, sempre lembrando que você vai falar não do trânsito, mas do trânsito, dos acidentes de trânsito como um problema de saúde pública. Então, você vai ter que explicar isso. Se você tem conhecimento em biologia, você vai mostrar. Se você tem conhecimento em física, para física e biologia, na minha redação, como? Gente, você pode mostrar como esses veículos em alta velocidade tem uma massa e junto com a velocidade, quando eles colidem, geram grandes traumas para o ser humano que está no veículo, que foi vítima de atropelamento. Afinal de contas, né? Afinal de contas, a redação exige, pede a você que você utilize essa diversidade de conhecimento para que você faça uma redação autoral, tá bom? E aqui você vê, ó, já isso aqui, ó. Principalmente nos centros de referência, é elevado o número de vítimas que chegam com um quadro clínico de alta complexidade. Então, você já pode dizer que acidentes de trânsito geram quadros clínicos complexos, que geram internações longas, ocupam UTIs que poderiam ser ocupados com doenças crônicas, né, ocupam leitos, exigem cirurgias, muitas vezes de valor elevado, como, por exemplo, problemas neurológicos por acidente de trânsito, bate a cabeça, tem que fazer cirurgia, e isso gera muito gasto para os cofres públicos, e esses gastos poderiam estar sendo investidos em outras medidas de saúde, né? Então, o texto 1 nos diz o quê? Que os acidentes de trânsito são evitáveis e, por não estarem sendo evitados, se torna um problema de saúde pública com muitos gastos, tá bom? Ou seja, afeta todos os cidadãos. O texto 2 me diz o quê? Primeiro, o texto 2 é um texto, uma mistura aqui de verbal com não verbal, e diz aí, ó, velocidade máxima. Até o vermelho aqui, ó, mostra o quê? Que é o desrespeito às leis de trânsito, a condução de veículos em alta velocidade que geram o quê? Atropelamentos. Observe que o pedestre também se envolve em acidentes de trânsito, ou seja, a história do atropelamento, né? Então, você já vai dizer o que é que você já tem de informação aí, né? Que no Brasil, desrespeito aos limites de velocidade constitui claramente, como bem caracteriza a mídia jornalística, né, um problema de saúde pública, pois atropelamentos podem levar à morte, né? Até você tem aqui uma tabelinha que vem depois para reforçar isso. Então, você não poderia deixar de falar sobre desrespeito aos limites de velocidade, tanto bem como, né, mostrar como esses atropelamentos automóveis com uma massa de mais de 1 tonelada, né, você tem ali o pedestre como um indivíduo que é muito mais frágil. Então, quando um veículo bate no pedestre, obviamente uma possibilidade grande de morte ou com certeza de internação. Tá bom? Então, nós temos até essa tabelinha aqui para testar seus conhecimentos em física, biologia, que você pode explorar na sua redação. Não esquece de anotar também, depois de anotar aqui o que os textos de apoio te trazem, anotar cabedal cultural, que não é só fala de autoridade. Claro que aqui eu indico Habermas, eu indico para vocês o Cesário Beccaria, que no livro dos delitos e das penas fala sobre a crença na impunidade como a causa do delito, que a gente pode levar isso ao desrespeito, né, no que diz respeito aí às leis de trânsito, tá bom? A ABRAMET, Associação Brasileira de Medicina no Trânsito, né, AMB, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, apoia o movimento Maio Amarelo. Ou seja, há uma preocupação no campo da saúde em relação aos acidentes de trânsito, beleza? Bem, gente, dito isso, né, já sabe o que esse texto me diz.
a gente já vai pensar, se eu tenho um problema, né? Qual é o problema? Os acidentes de trânsito viraram um problema, uma questão de saúde pública. Mas por que viraram uma questão de saúde pública e por que há tantos acidentes de trânsito? E aqui eu tenho uma lista de causas para vocês, né? Vamos testar? Detalhe, você não só tem que ter 2 ou 3, poderiam ser até todas as causas aqui, mas lembre-se, seu parágrafo, ele deve ter um argumento e esse argumento deve ser defendido com outros argumentos. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui baixo senso crítico, que está ligado à educação, e juntar com a ineficiência do Estado. O Estado ele é ineficiente em orientar os condutores, ele é ineficiente em despertar o senso crítico, desde a escola até a própria formação do condutor, que melhorou muito essa formação no Brasil, até com simuladores, com obrigatoriedade de assistir às aulas, tem que botar até digital. Mesmo assim, a gente entende que há um baixo senso crítico em relação à importância das leis. E aí a gente lembra do legalismo inglês, né? Começa, acho, lá no século XII, XIII, que defende o quê? Que as leis devem servir para garantir o bem-estar da coletividade. Então, quando essas leis não são respeitadas, como defende Cesare Beccaria, porque os indivíduos acreditam na impunidade, ou porque tem um comportamento individualista, a cultura do individualismo. A gente lembra lá de Sérgio Buarque de Holanda, né? Que está ligado à formação cultural, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui de interessante? Anotar causas. O que é que faz com que as pessoas não respeitem as leis de trânsito e, como consequência, haja muitos acidentes? E por que, não pode deixar de dizer por que a questão do trânsito no Brasil é um problema de saúde pública, né? Vai ter que explicar. E agora a gente pensa nas soluções, né? Lembrando que o ideal é que você tenha 4 parágrafos. E aí, para pensar nas soluções, é claro que você vai fazer uma referência a comportamento dos condutores, não é isso? Porque é mudando o comportamento dos condutores que nós teremos uma redução do número de acidentes e, por conseguinte, né, que é a finalidade, diminuir a ocupação de leitos em hospitais, de cirurgias, né, de gastos com saúde, não só pública, privada, porque é um problema de saúde, né, mas a gente vê que, sobretudo, de saúde pública, porque quem vai atender as pessoas que sofrem acidentes é o SAMU, né? É o SAMU, que tem salvo muitas vidas. Então, você vai falar sobre a mudança de comportamento. Cuidado, não vai dizer que não existe campanha, já existe, então campanha tem que ser ampliada, a educação tem que ser ampliada, deve ser educado não para o trânsito, deve ser educar para se entender a importância das leis, como dos códigos de trânsito, enfim, como um caminho para a cidadania, pois só com a mudança do comportamento do cidadão é possível reduzir esse grande número de acidentes de trânsito, tá bom? Sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu vou mostrar a minha versão do texto para vocês e vou escolher alguns textos de alunos que fizeram essa redação e mandaram para mim, que eu estou aqui nas correções. Beleza? Então, nós temos essas dicas para vocês e daqui a pouco a gente vai, à tarde, publicar mais um videozinho com a redação que foi considerada nota 1000 pela banca do Enem, tá bom? Do ano passado. Então, beleza? É isso.